Olha só, mais uma vez aqui no Cidade Viva, que honra, que maravilha. Nós vamos agora entrevistar a delegada Eugênia Vila, que é a superintendente do Sistema de Gestão de Risco da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, para falar sobre a pesquisa nacional de saúde feita em 2019, que mostra que o Piauí é o estado com a maior taxa do país de mulheres que sofrem violência física. Nossa Senhora, a taxa no estado é maior que a média do país. Vamos então conversar com ela, entrevistar a doutora Eugênia. Olá, doutora Eugênia, bem-vinda ao Cidade Viva, um dia excelente para a senhora. Muito obrigado por ter aceito para a gente discutir um assunto que é bastante importante. Bom dia. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos e todas que assistem o programa Cidade Viva. Doutora Eugênia, esse dado é muito preocupante, é um dado muito triste, né, que nos deixa aí numa situação bastante preocupante, né? Mas eu gostaria, antes da senhora analisar toda a situação atual, que chegamos nessa situação por algum trabalho que não foi realizado no passado, porque as pessoas estão ficando mais intolerantes, e eu vejo até às vezes quando eu fico perguntando, meu Deus, por que acontece tanto isso? Será que também por parte das mulheres elas não aceitam determinadas situações por questão cultural, porque ainda na cabeça dela tem aquela história de mulher ser inferior, tem que aguentar o homem porque ele banca dentro de casa e tudo mais, e já vai também pela cultura machista do homem, né, que nos segue aí há não sei quanto tempo de ser aquele homem mais viril, um homem que manda, que grita, né? Que tem todo aquele poder e tudo mais. Eu ainda vejo até pela parte fisiológica da pessoa, da questão mesmo animal, da mulher ser submissa ao macho, a fêmea ser submissa ao macho, como se fosse mesmo os animais mesmo da selva e tudo mais. Gostaria que a senhora fizesse uma análise, depois que eu falei tanto, né? Mas a senhora pudesse comentar alguma coisa sobre isso. Excelente, Laércio. É muito interessante nós debatermos esses números. Então, vamos colocar os pingos nos is. Quando a gente fala colocar o pingo no i, é identificar eventuais ilações que a gente pode retirar. Conclusões acerca dessa pesquisa. Em primeiro lugar, os dados, eles resultaram do sistema de saúde. Então, não foi da segurança pública. Vamos lá, então. Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar. Então, nós estamos tratando de dados de pessoas, mulheres que foram atendidas maiores de 18 anos na rede de saúde. E houve uma percepção por parte dos profissionais de saúde de que mulheres foram vítimas de violência. Então, vamos encarar duas frentes. A primeira é a que a gente enxerga no momento, que todo mundo enxerga. Será que o Piauí é o estado mais violento mesmo da federação em relação às mulheres? E aí entra na tua fala, né? Será, meu Deus, que realmente aqui no Piauí nós temos um machismo exacerbado ao ponto de figurarmos em primeiro lugar? Aí outra relação. Ou nós no Piauí estamos tão avançados que nós estamos detectando essa violência, que os profissionais de saúde estão revelando essa violência, não estão mais caindo naquela história da mulher que chega no serviço de saúde e diz: caí da escada, me acidentei no fogão com queimaduras, não é? Com lesões que elas atribuem a acidentes domésticos. E aí o pessoal da saúde está preparado para verificar que não se trata disso. Eu quero crer, pelo Piauí figurar na vanguarda do enfrentamento à violência contra a mulher. Muita gente não sabe, mas o Piauí é referência nacional nos protocolos e metodologias, né? Então, nós difundimos, você não imagina, Laércio, os estados que eu já viajei para difundir a perspectiva da investigação do feminicídio. Então, eu quero crer que nós estamos avançados nas políticas públicas, de modo que a saúde agora está se preocupando com em revelar essa violência. Porém, Laércio, é preciso confrontarmos os dados da segurança pública de 2019, ou seja, quantos foram os registros de violência física realizados no Piauí, nas delegacias, versus os registros da saúde. E aí, Laércio, aí sim, esse estudo vai poder revelar eventuais lacunas, ou não. Então, digamos que o número de registros de violência nas delegacias seja inferior ao que foi revelado.
por essa pesquisa do IBGE, não é? O que é que nós temos que buscar? Que a saúde, então, notifique as autoridades policiais. A gente precisa cobrir esse déficit, que é um déficit democrático. Então, existe uma lei que obriga a autoridade sanitária a notificar a autoridade policial sobre violência contra a mulher. Veja bem, Laércio, que implicação é essa? A lesão corporal que você mencionou, lesão física, ela não é dada à polícia a esperar que a mulher revele para ela e age o consentimento da mulher, não. Ela é cogente. O que é que eu quero dizer? Nós somos obrigadas a investigar a lesão corporal. É um crime de Estado, é um crime como um homicídio, que não é dado para mim escolher se eu vou instaurar ou não inquérito policial. Eu tenho que instaurar o inquérito. E a autoridade sanitária é obrigada a notificar por essa razão. A senhora me abriu os horizontes para essa nossa nova narrativa que a senhora expôs aí, que realmente o Piauí tem essa outra vertente dele estar avançado por detectar, então, maior número de mulheres, até mesmo pela pessoal da saúde, que foi aí no começo do pessoal do presidente da República querendo tirar, não é isso? Essa pesquisa, para não obter estatística, que o pessoal da saúde não investigasse, não informasse, né? Toda essa situação. Mas, graças a Deus, isso está acontecendo e talvez seja essa história que está trazendo à tona esse grande número, né? Porque está trazendo mais conhecimento, não é isso? Como vários outros assuntos que vêm agora muito mais rápido por conta da internet. Outra forma, outra maneira da pessoa se comunicar, não é isso? É muito mais rápido e todo mundo saber. Mas voltando tudo isso, às vezes eu fico preocupado com essa história. O que é que está faltando, então, para as pessoas se conscientizarem? Porque geralmente quando tem aí uma violência, doutora Eugênia, é por questão às vezes de ciúme, como houve aí um crime bárbaro aqui no Piauí, onde o cidadão, muito ciúme da mulher, a mulher não aguentava mais, foi trabalhar e assassinou brutalmente essa pessoa que poderia ter uma vida pela frente, interrompeu toda essa história. Com ele não vai acontecer nada, vai para cadeia, vai almoçar, jantar e tudo mais, está vivo, está respirando, numa situação ruim, porque está preso, mas vai viver. A outra não tem mais essa outra oportunidade. Por que que acontece isso? É uma questão cultural, volta até essa parte aí. Às vezes a família encobre toda a situação para não ter constrangimento familiar. Então são vários pontos que a pessoa tem que enxergar porque que está acontecendo e não para de acontecer feminicídio. Excelente, Laércio. Antes de ontem, eu tive mais 2h30 capacitando a Polícia Civil do Rio de Janeiro no que você falou na abertura. Antes de eu falar, você falou o mandato da masculinidade. Lembra que tu falaste? Falei. Por que mulheres são submissas, que são tidas, né? Você falou muito bem, numa linguagem jornalística, o mandato da masculinidade. Eu vou te explicar então, Laércio, nesse caso desse feminicídio que você mencionou, que foi lá em Morro Cabeça do Tempo, né? Está sendo apurado em Curimatá. Bem, vamos então pegar esse exemplo dessa pessoa, e aí a gente costuma dizer foi ciúme, foi traição, ele estava inconformado com o término da relação. Não, Laércio. O mandato da masculinidade, ele vem nos dizer o que tu falaste em palavras muito, muito apropriáveis por todo mundo. Nós, da academia, nós temos essa dificuldade de falarmos categorias analíticas como vocês falam, para o povo, para as pessoas, mas eu vou tentar me fazer compreender. Nessa seara do feminicídio, os homens só matam as mulheres, suas esposas, quando eles perdem o controle sobre elas. Quando há a perda do controle, é como, Laércio, se eu tirasse, a mulher estivesse tirando o status da masculinidade dele. Ele só se entende como homem com a sujeição de uma mulher, o controle sobre aquela mulher. Então, Laércio, não é ciúme, não é traição. Ele perde mesmo a potência da masculinidade. Ele acha que perdeu. Ele acha que o poder do macho reside no controle de uma mulher. Naturalmente que eu estou falando de feminicidas, eu não estou falando na generalidade. Então é isso que a gente vê nos meus estudos aqui no Piauí, foi isso que eu vi. É a perda da potência da masculinidade. Então, eles ficam irresignados. Olha, eu perdi a potência da masculinidade, eu não sou mais homem. Como é que uma mulher não me quis mais? Como é que ela me rejeitou? Né? Então, essa rejeição da mulher que começa a correr o risco
Quando doutora, ela diz, eu não te quero mais. Doutora, já veio um pensamento aqui em mim nesse momento, por exemplo, o homem já se prepara para essa situação que se chega agora, não é justificando nada, mas já na criação dentro de casa, né? Como diz a ministra Damares, homem veste azul, mulher rosa, a mulher tem que ser submissa ao homem e tudo mais, ele já cresce na cabeça achando que é um ser superior. Quando se coloca igualdade de gênero para todo mundo ser igual, aí a sociedade já dá um pé atrás, não pode, porque tem que diferenciar, mulher não é igual a homem, enfim. Bem, uma pessoa para se deparar com a senhora, não sei se a senhora deve ser casada, não sei o quê, mas deve ter, assim, um impacto muito grande de chegar até a senhora para namorar, para conversar e tudo mais, pela intelectualidade que a senhora tem, pelo estudo, preparo que a senhora fez. Então se torna uma pessoa diferenciada, né? Até mesmo nos assuntos. Se sair uma turma, a senhora com os colegas da senhora, uma pessoa que não tiver o mesmo nível da senhora, vai ficar boiando na história, né? No assunto. Então, isso daí, essa questão que a senhora falou aí, da diferença, da inferioridade, que todo mundo tem medo, né? Da questão do macho ser inferior à fêmea, é toda uma questão mesmo que eu acho que já vem desde de nascer. Quando a pessoa já faz o teste do bebê revelação, nenenzinho é rosa, o misão é azul. Toda essa história, né, doutora? É isso mesmo, Laércio. Hoje eu mesmo estava conversando com o coronel Alberto, aqui comigo, é o coronel resignado. Como é que pode, delegada? Já teve uma outra tentativa e ele querendo compreender essa dinâmica, né? De como é que um homem mata uma mulher, por quê? Qual é a causa, né? A gente fica... como é que pode, né? Eu digo, olha, ele diz, delegada, é uma coisa cultural? Eu digo, é cultural. Então, se é cultural, a gente muda. É preciso mudar. Então, eu não tenho tempo aqui para falar para você de onde vem isso, mas desde a colonização do Brasil, em que nós, mulheres, as índias eram estupradas, as negras, idem, e as brancas que vieram de Portugal também eram enclausuradas. Então, há todo um processo de colonialidade dos corpos femininos no Brasil. Logo, é cultural, né? É algo que foi estruturada, a colonialidade, a territorialidade do corpo da mulher anexado ao patrimônio. Olha o nome, patrimônio de pai, de homem. Sim. Nós já nascemos anexados. Deixa eu te contar uma história, que já que você me citou meu nome, minha vida privada. Quando eu assumi a Secretaria de Segurança interinamente, eu estava lá no Palácio de Karnak e meu nome foi citado, que o Fábio Abreu, à época, não podia assumir, em razão do mandato dele, né? E eu fiquei 3 meses como secretária de Segurança, a única mulher a assumir a Secretaria de Segurança do Piauí. Aí, Laércio, eu lá sentadinha, na hora que anunciaram meu nome, aí uma pessoa atrás de mim, perto de mim, mencionou, quem é ela? Aí o repórter, que foi meu aluno, um dos jornalistas, que eu não vou citar o nome, disse, é a delegada Eugênia, professora, é diretora da Cadepol, tarará. Aí virou e disse, ele não se satisfez. Aí perguntou, é mulher de quem? Aí eu me virei. E eu disse, de ninguém. Eu não sou mulher de ninguém. Então, sempre se quer atribuir a territorialização dos nossos corpos. Então, se eu não sou mulher de ninguém, então eu sou filha de quem? Eu tenho que ser filha de alguém, de algum homem. Eu tenho que ser irmã de algum homem. Então, é isso, Laércio, que nós não somos vistas como sujeitos políticos, né? Então, essa é cultural, é estrutural. Agora, se nas escolas professores e professoras se esforçam pela equivalência de condições para mostrar para as crianças, né, a equivalência, o que é que acontece quando tu chega lá fora? A criança chega e olha, quando adulto, né? Ô, gente, cadê as mulheres nos espaços de decisão? Cadê as senadoras? Você vê a CPI, a CPI da Covid, que agora está em voga, né? Da Covid, quantas mulheres tem? Nenhuma. Nenhuma mulher, nenhuma. Né? Então, a gente começa a enxergar. Quantas mulheres tem, Laércio, como senadoras? Quantas mulheres tem no Congresso? Aí o que a criança vai ver? Aquela história. Laércio, você disse para os seus filhos, meu filho, não pode beber. Dirigir e beber são 2 coisas que não pode acontecer. Aí ele vê o pai bebendo. Então, qual é o exemplo que ele vai ter do pai? Ele vai repetir, né? Então, não adianta nada a gente se esforçar com uma educação que promova a equidade de gênero, se lá fora nós não estamos fazendo o dever de casa.
É verdade, todos, então toda a sociedade. é muito complicado, é toda uma história, é uma questão muito cheia de detalhes, é uma mudança muito complexa, porque, tipo assim, os homens são culpados e tudo mais, mas tem um número muito grande de mulheres que apoiam toda essa questão machista e tudo mais, que acha até interessante. Eu já vi depoimentos de mulheres na internet, dizendo assim, eu gosto mesmo de ser submissa, ficar em casa, lavando gomã, esperando meu maridão chegar. É uma maneira muito cômoda, né? Se ela gosta também daquele jeito, é uma opção dela, enfim. Doutora Eugênia, eu queria tanto passar o dia todinho com a senhora aqui trocando ideia, conversando. Não, mas eu só vou defender as mulheres. Deixa eu só defender as mulheres pode ficar à vontade, domésticas, pode ficar à vontade. Porque também tem poder político dentro de casa, tá? Então vamos defender as mulheres que fazem essa opção de vida. E o poder é muito forte. Elas podem ter muita fortaleza dentro da unidade doméstica, tá bom? E o marido sendo legal, doutora Eugênia, até interessante que a gente vê aí uma história de minha mãe, que foi dona de casa, minha avó, né? É uma história familiar muito bonita também, né? Ficar sempre aquela matriarca, a avózona, fazendo bolo em casa, na cozinha, que é um trabalho que não desmerece ninguém. Eu adoro ficar na cozinha, quando tem reuniões em minha casa e tudo mais, sou eu que vou pra cozinha. Eu acho muito bacana, não tem nenhum serviço que diminua a pessoa, não. Mas a maioria acha que sim, né? Que tem serviço de mulher e serviço de homem. E toda uma história. Você vai no aniversário, tem a turmazinha, a mesa das mulheres e a mesa dos homens, conversando assuntos completamente diferentes. Não tem aquela união. Então a separação já vem mesmo por questão de cultura, por questão de opção também. É um assunto muito complexo. Mas muito obrigado, a senhora esclareceu muita história aqui para os telespectadores de Cidade Viva. É sempre uma alegria muito grande ter a senhora aqui comigo no programa Cidade Viva. Tá bom, doutora Eugênia? Aquele abraço para a senhora, um bom dia. Bom dia, muita saúde. Valeu, grande abraço.